louvor que a gente cantou, né? A gente falou que nós não temos outro bem além do Senhor, né? Muitas das vezes, eu vou fazer uma pergunta: qual que é a sua melhor coisa, o seu tesouro, aquilo que você mais ama? Muitas das vezes é o teu carro, muitas das vezes é tua casa, muitas das vezes é o teu dinheiro. E quantas vezes perdemos isso, às vezes a gente fica triste, né? Vem aquela tristeza, aquela vontade de largar tudo, desanimar, abrir mão de tudo. Mas a partir do momento que nós temos o Senhor como o melhor tesouro da nossa vida, pode vir o que vier, a gente pode perder dinheiro, perder o que for, a gente sempre está firme com Deus e a gente jamais desiste. E esse outro louvor que nós vamos cantar fala que é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Olha para o teu irmão e pergunta: existe alguma coisa impossível para você? Para você, existe? Existe alguma coisa impossível para você? Para o meu Deus, não. Para o meu Deus não existe nada impossível. Nada impossível. Aleluia. Entregue tudo nas mãos dele. Entregue tudo nas mãos dele. Porque ele é o Deus do impossível. Entregue tudo, a tua família, o teu casamento. Entregue nas mãos do Senhor. Porque ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que restaura. Aleluia. E nós vamos estar louvando esse Deus do impossível e exaltando o nome dele. Santo, 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 santo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura. Igreja, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Muitas vezes aos nossos olhos achamos coisas impossíveis. Ah, Senhor, é impossível a minha família, Pai, servir a Ti, Deus. É impossível do meu filho ou da minha filha ser curado. Pai, é impossível meu coração, Deus, ser sarado. Igreja, Deus é o Deus do impossível. Independente de qual seja o seu problema, qual seja a sua enfermidade, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Você diz: ah, o meu coração é grande, ah, o meu coração é pequeno, tem um problema. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus é o Deus do impossível. Creia, 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 creia. Igreja, Ele está aqui. Ele está aqui, igreja. Oh, Santo Deus. O Deus do impossível. Deus do impossível. Diga, igreja: Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Deus do impossível, mas Deus do impossível, Ele não desiste de nós. Diga, diga: Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Aplauda esse Deus do impossível. Aleluia. Nada é impossível aos olhos do Pai. Glórias ao Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Seja bem-vindo, Daniel. Não Danilo. Danilo também seja bem-vindo. Tem outro Danilo ali. Amém. Para quem esteve aqui nessas quinta-feira do mês passado, foi falado sobre fé, né? Eu creio que muitos estão sabendo sobre fé. Foi falado sobre fé para receber um milagre. Foi falado sobre fé para realmente crescer em Deus e assim por diante. Mas só que uma coisa né, nós temos fé para receber o milagre. Mas existe um outro tipo de fé que eu queria falar com vocês hoje aqui em Lucas 17. Abre comigo Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 em diante. Aqui os discípulos estavam quase no final do ministério de Jesus. E nós vemos o ministério de Jesus. Jesus ele curando o enfermo. Nós vemos Jesus ali fazendo cego enxergar, fazendo surdo ouvir. Tantos milagres Jesus fez. Quem pode dizer um milagre que Jesus fez aí? Transformou algo em vinho. Os discípulos estavam vendo, certo? O que mais? Ressuscitou Lázaro. E também os discípulos viram a ressurreição de Lázaro. O que mais? Transformou a vida do Claudinei. Que maravilha, que milagre, gente. Deus, Ele faz milagre, né? E tudo isso, né? Foi citado dois milagres que Jesus fez ali no tempo dos discípulos, ok? Mas foram vários, que a Bíblia fala lá em João,
que se fosse escrever tudo em um só livro, né, não haveria livros que o mundo poderia se conter de tantos milagres que Jesus fez. Imagina só, você ali junto com Jesus, vendo tudo que Jesus faria, como é que você ficaria? Talvez você olhasse tudo que Jesus fez e você se empolgava. Você olhou de repente ali o Lázaro ressuscitando ali dentre os mortos, de repente você se empolga ali, uau, agora é a hora, nada é impossível. Eu estou vendo ali o morto ali que estava todo enfaixado, está fedendo até, ele está saindo, Deus ressuscitou ele. O que é impossível para Deus então? E Pedro ali com certeza deve estar maravilhado, porque Pedro sempre é aquele que, né, andou sobre as águas, é aquele que era mais atirado, era aquele temperamento sanguíneo, que tudo que vinha na cabeça dele, ele falava. Tanto é que teve um tempo até que Jesus se repreendeu. Mas só que diante de tudo isso, eu não sei se você já viu um milagre aos olhos nus. De repente um paralítico andando, ou de repente um surdo ouvindo, um cego enxergando, né? Alguém já viu aqui? Pessoas já viram, eu também já vi. Agora imagina só, você vendo aos olhos nus esse milagre, você não se empolga? Não gera uma fé que dá vontade de você sair daquele lugar de milagre e falar, não, quero impor as mãos sobre qualquer um agora que todo mundo vai ser curado? Não é verdade? Alguém já aconteceu isso com você? Sair da igreja com essa fé? Ok, com certeza os discípulos estavam com essa fé. Mas só que aqui, eu não sei como, mas eles declararam, aumenta a nossa fé. Vamos ler aqui, ó. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venha escândalo, que não venha ofensa, que não venha ofensa para ofender teu coração, mas ai daquele por quem vier, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o que a Bíblia diz? Perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos, os discípulos do Senhor, acrescenta-nos a fé. Meu Deus, para quem viu tanto milagre, para quem viu tantas coisas acontecer com Jesus, e nessa área, de repente, do perdão, da ofensa, os discípulos, por mais que viu milagres acontecendo, por mais que você viu durante esses 4 quinta-feiras, você veio e recebeu milagre, recebeu bênção, talvez você se depara de repente com um pensamento, com uma ferida que tem no seu coração, e de repente você pensa com o Senhor, meu Deus, você olha para si mesmo, você vê sem condições para perdoar, você se vê sem condições, sem forças para poder vencer essa ferida que está no seu coração. E ali é que muitos caem talvez no erro, muitos caem talvez na armadilha do diabo. É isso que eu quero falar hoje. Eu creio que se Deus trouxe você aqui, é porque Deus quer falar no seu coração. Por isso não se disperse, não pense que, eu vim aqui e essa palavra não é para mim, porque essa palavra é para aquele meu irmão que está, talvez, que não está aqui, por que ele não veio aqui? Não, essa palavra é para mim e é para você. Ok? Eu creio que se Deus quer falar sobre perdão para nós, Deus quer nos ensinar hoje, Deus quer nos capacitar a perdoar também. Porque o homem, quando ele não perdoa, ele vive fugitivo nessa terra. A gente vai ver aqui as consequências de uma pessoa que não perdoa e como perdoar, como receber esse perdão, como receber essa força. Então, hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui totalmente libertos. Porque é incrível, é triste de ver pessoas que têm potencial tremendo, pessoas que têm sonhos grandes, pessoas que de repente têm, cheio de dons, mas de repente por uma ferida na alma, ele acaba limitando, acaba estragando tudo que Deus tem para a vida dela. Eu não sei se você conhece pessoas com falta de perdão no coração, a pessoa não perdoa, e de repente aqueles sonhos que tinha, de repente aquela empolgação de viver, tudo cai por terra. Tudo por causa de uma ferida no coração, a pessoa não consegue perdoar, por causa de repente de uma traição, ou de repente por causa de algo que falou de você e você não gostou, ou de repente por injustiça mesmo. Você talvez não é verdade aquilo, mas as pessoas te acusaram, as pessoas fizeram aquilo com você, e aquilo te fere até hoje. E o resultado disso talvez é porque você não vive a vida de Deus, é por causa de simplesmente ferida que tem no coração. De nada adiantou de repente você viveu milagres, você viu cegos enxergar, surdos ouvir, mas de repente feridas. Jesus ele confrontou porque Jesus ele sabia ali do coração dos discípulos, então também Jesus conhece teu coração. De repente no teu coração você fala, se aquela pessoa fazer aquilo, então eu vou perdoar. Mas o que Jesus diz é que se ele estiver com você 7 vezes e pedir perdão para você
você tem que perdoar. Então Deus nos chama a perdoar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus te chama hoje para perdoar. E fala para a pessoa com muita convicção. E hoje você vai sair daqui totalmente livre, se você quiser. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala com convicção para ela. Você vai sair daqui livre se você quiser. É preciso um querer, gente. Se nós não quisermos, se nós não tivermos essa disposição em perdoar, se nós não tivermos essa disposição, se esforçar para obedecer a palavra, você vai sair daqui da mesma forma. Mas Deus nos trouxe até aqui para nos transformar, e nós saímos daqui transformados. Amém? Abre comigo em Salmo 55, versículo 12 ao 14. Salmo 55, versículo 12 ao 14. Porque é muito fácil, de repente, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa fala para você, e aí? Narigudo, orelhudo. É uma pessoa que você nem conhece. Você não está nem aí. De repente aquela pessoa fala, mas quem que é aquele que está falando? Quem que é aquele cara que pensa? Quem que é ele? Nem me conhece, está falando de mim? Que liberdade é essa? Né? E aí, de repente, você não se fere. Mas a verdade é que nós ferimos com as pessoas mais próximas de nós, né? Aquelas pessoas talvez que estão no nosso redor, talvez é o nosso pai, talvez é a nossa mãe, talvez é os nossos parentes, talvez é aquele nosso amigo íntimo. É com essas pessoas que nós nos ferimos, né? Porque que talvez um cara que está longe, ele de repente joga, ele tenta esfaquear você, ou tenta esmurrar você, você não vai sentir porque ele está muito longe. Mas se essa pessoa estiver perto de você e meter uma faca em você, ou der um soco em você, você vai sentir muita dor, porque ele está próximo de você. E Davi, ele passou por isso. Davi, ele diz assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Sabe, Davi ele falou que se fosse qualquer um outro, ele suportaria, ele esconderia, mas aquele que feriu ele foi aquele que andava junto com ele, aquele que ia na casa de Deus junto com ele. Então as pessoas que muitas vezes nos ferem, as pessoas mais íntimas de nós, né? E quantas vezes nós vemos irmãos, pessoas, né, por ter ferido, sempre culpando o outro, né? A gente vê expressões que falam, se não fosse meus pais, eu estaria em outro lugar. Se não fosse aquela mulher que fez isso na minha vida, eu estaria em outro lugar. Se não fosse meu marido, meu ministério talvez ia romper. Se não fosse a minha esposa, meu ministério ia romper. Coloca a culpa em todo mundo. Feridas na alma, precisa ser curado, né? Se não fosse meu ex-marido, se não fosse minha ex-mulher, se não fosse se meus pais tivessem divorciado, talvez eu teria uma vida diferente. É tanta desculpa que a gente dá, mas a gente tenta sempre cobrir. Na verdade, essas desculpas é porque tem ferida aqui dentro. E Deus hoje quer tocar nesse coração. Deus quer dar um coração novo. Deus quer que você saia daqui, sabe, com aquela alegria, como a Bíblia fala, sair como os que sonham. Você já viu alguma pessoa com um cara de sonhador? Né? Deus, ele quer fazer assim com você. Quando uma pessoa sonha, ela faz aquela cara tão alegre, tão feliz, né? Porque é tão bom sonhar, é tão bom crer naquilo que Deus tem para nós. E quando muitas vezes nós estamos frustrados, feridos, nós deixamos de sonhar. E quantas vezes nós deixamos muitos sonhos de Deus, né? Muitos planos que Deus tem para a nossa vida por causa de ferida, amém? E a lista é tão grande que se for a gente falar tanta desculpa, eu creio que cada um aqui vai ter uma, se for para ter uma desculpa. Eu também tenho uma, se eu quiser dar uma desculpa para mim continuar ferido, eu vou ter uma também, ok? Mas Deus, ele não quer desculpas, ele quer que nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós precisamos de cura, porque essa força para perdoar, essa força para ser curado, não provém de homem, mas provém de Deus. Somente Deus, ele pode curar, nos dar um novo coração, amém? Porque muitas vezes nós sempre damos desculpa, né? De repente você vê aquele irmão, olha para a cara da pessoa que está do seu lado aí, né? Ok, você olhou essa pessoa bonita que está do seu lado, de repente alguns estão com uma cara mais séria, de repente outros estão com uma cara, Deus está ministrando forte no coração, né? Deixa Deus ministrar. Mas a verdade é que muitas vezes nós damos aquela desculpa, eu estou assim porque eu tenho razão para estar assim, sabe? Porque pessoas me feriu, porque pessoas me traiu, e por isso eu estou com essa cara, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou agressivo,
por isso que eu sou, sabe, por isso que eu fico fugindo aí, por isso que eu fico sempre me escondendo, porque eu não quero ser ferido novamente, sempre justificando, né? Mas Deus, Ele quer tirar toda essa justificativa e vamos parar com isso, deixa Deus tratar, né? Porque a coisa mais fácil é fugir. A coisa mais fácil é fugir. Agora, por que é fácil fugir? Porque é ruim tocar na ferida, porque dói, é incômodo. Eu não sei se você está com algum machucado, mas dói. Se você tiver um machucado, na hora que rela no machucado, dói, né? E ninguém quer que rele nesse machucado, porque vai doer, né? Que nem tem lá a unha encravada do Akira. Deus cura também unha encravada, hein, gente, né? Creia em nome de Jesus. Mas a gente jogando bola lá na Samaritanos, lá na base, né? Então ele ficava assim com o pé arisco, para a bola, ninguém chutar o pé dele e ele também não pegar de mau jeito a bola. Por quê? Existe uma ferida e tem pus ali, né? Tá ferido, tá doendo, né? Ele quer arrancar até a unha, né? Mas uma coisa é ele deixar, e outra coisa é ele deixar o médico tratar e ser curado, não é verdade? E às vezes ir no médico, ele contou uma vez que ele foi no médico e o médico colocou aquela injeção bem debaixo da unha. Ai, que gostoso. Misericórdia, né, gente? Nossa, eu até perco as forças em falar nisso. Mas a verdade é que dói. Mas muitas vezes dói, mas porque o médico quer curar, o médico quer tratar. E sabe, não é remoer o passado, não é de repente ficar catando. Se não tem nada, amém. Não fica procurando um lugar onde não tem. Mas de repente você se lembra de alguma coisa que dói no teu coração, é Deus tocando. Então deixa Deus tocar, e mesmo se doer, deixa doer, porque Deus, Ele quer arrancar toda a pus, Deus quer tratar, Deus quer passar remédio, e Deus vai curar teu coração de toda essa ferida, amém? E é engraçado ver que muitas vezes crentes, hoje em dia na igreja, a gente vai conversar um pouquinho sobre perdão, e muitos crentes, eu já vi pessoas aqui, né, falando acerca do perdão. Eu não sei porque algumas pessoas olharam assim para mim, eu não estou dando nenhuma indireta, gente, né? Mas quando a gente fala sobre perdão, né, tem algumas pessoas que falam, eu não vou perdoar, sabe? Se fizer isso comigo, eu não perdoo. Se fizesse isso comigo, eu já falava, vai embora de casa. Como que pode crente, cristão, falando uma coisa dessa? Sendo que o próprio Deus, Ele fala para perdoar, amém? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e que nos últimos dias os homens serão implacáveis, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O amor de muitos se esfriará também. A Bíblia fala que nos últimos dias. Então toma muito cuidado para não fazer parte desse povo. O amor de muitos se esfriará, e esse amor é um amor ágape. O amor ágape é aquele amor sacrificial, aquele amor que a gente não espera nada em troca, ok? É diferente daquele amor filéu, que muitos pensam que é amor, mas na verdade não é amor. O amor verdadeiro é esse amor que a gente se entrega, mesmo a pessoa não merecendo, eu decido amar. Esse é o verdadeiro amor, esse é o amor que Deus nos chama para a igreja, você amar até mesmo aquela pessoa que te ofendeu, ok? A verdade é que muitos estão amando o amor filéu. Eu vou amar ele se ele me amar. Eu vou amar ela se ela mostrar que merece ser amada. Deus, Ele não quer esse amor, não é esse amor que Deus quer. O amor que Deus quer para nossas vidas é o amor ágape. E a Bíblia fala que nos últimos tempos, esse amor ágape se esfriará. Então toma muito cuidado, porque é muito estranho, é muito triste ver, hoje em dia, pessoas, até mesmo na igreja, divórcios na igreja, e a igreja não sente nenhum temor. De repente, brigas no lar, de repente, contendas no meio do povo, sabe? Eu estou ofendido com aquele irmão, e não gera nenhum temor. Parece que é algo normal, gente, não é normal. Satanás, ele anestesia o teu coração, a tua mente, ao ponto que você fica tão enganado, sendo que você está sendo muito prejudicado nisso. Deus tem algo muito para a tua vida, Deus tem sonhos grandes para a tua vida, mas essa falta de perdão sempre vai limitar os sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Não queira romper e não pense que você vai romper com essa falta de perdão. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, né, qual é o resultado do perdão. Amém? Abre comigo em Mateus 18. Qual é o resultado da falta de perdão? Deixa Deus, talvez o Espírito Santo está te fazendo relembrar de algumas situações. Deixa Deus tocar no teu coração, amém? Não se importe com a pessoa que está do seu lado, sabe?
Se der vontade você chorar, chore. Se der vontade de você, sabe, ficar um pouquinho de pé aqui, se afastar um pouquinho dele, sabe? Fica aí, fica na liberdade, mas deixa Deus falar no teu coração. Amém? Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 21 em diante. Aqui mais uma vez, aqui é a vez de Pedrão. Pedro, ele estava ali junto com Jesus. E ele quis surpreender Jesus. Ele queria ali mostrar que ele era o cara ali, né? Porque lá em Amós fala que por 7 vezes, né, o Israel pecou e Deus ele perdoou. Então ele quis usar aquela passagem em Amós aqui. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Ele queria dar uma de bom ali com Jesus, né? Eu sou, sabe? Será que até 7 vezes? Ele queria surpreender Jesus. E Jesus ele veio com uma resposta para ele. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes no dia. Isso quer dizer o quê? A cada 3 minutos a pessoa pisa na bola com você a mesma coisa, você tem que perdoar. Jesus ele diz isso. Amém? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, seu senhor, o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então a primeira coisa que a gente vê, o resultado da falta de perdão, a gente vê um princípio aqui: você é atormentado, você é entregue a espíritos atormentadores, né? Eu não sei se você já ficou talvez com uma ferida na alma, uma ferida no seu coração que você não liberou perdão. Você fica atormentado, você fica sem paz, parece que você não vive, você parece que sempre, tudo leva sempre para essa pessoa, sim ou não? Vocês estão comigo aí, estão entendendo? Ok? E a verdade é que muitas vezes a gente se encontra dessa forma. A gente acorda com a pessoa, a gente almoça com a pessoa, a gente toma café da tarde com a pessoa, a gente trabalha com a pessoa, está lá, sempre pensando naquela pessoa que nos feriu. E você não vive mais. Você parece que vive só para a pessoa. Por quê? Você está atormentado. Deus, Ele dá uma certa liberdade. Porque uma vez Deus, sabe essa parábola aqui, essa passagem? Não é para o pessoal lá do mundo, não. Não é para aquela pessoa que talvez não conhece Jesus, não. Essa passagem é para crente, gente. Porque essa aqui é uma comparação. O seu senhor, que tinha uma dívida, aliás, o servo tinha uma dívida, e uma dívida que era impagável. A Bíblia fala que era 10.000 denários, né? E os cálculos, segundo alguns estudiosos, ele diz que é cerca de 200.000 dias trabalhados. Eu não calculei quantos anos daria, mas a vida inteira você teria que pagar. Ou seja, é um valor impagável. Outro estudioso lá, ele diz que equivale a 4,5 bilhões de dólares, que era a dívida desse servo, ok? E ali ele suplicou ao seu senhor, e esse senhor perdoou a dívida. Mas uma vez que o outro irmãozinho ali, que estava devendo para ele 4 mil denários, que era cerca de
eu fiz uma anotação aqui. Se eu não me engano, era $4.000. Olha a diferença de 4 bilhões de dólares para 4 mil dólares. Então esse outro irmãozinho devia só isso. E aquele que foi perdoado 4 bilhões, ele não perdoou aquele lá. E o resultado disso, o Senhor ele falou: eu não te perdoei, e por que você não perdoou ele também? Né? Então você vai ser lançado agora, né, na prisão, e você vai ser atormentado agora, ok? Até que você pague toda a sua dívida. Primeira coisa que a gente vê então, a falta de perdão nos abre brecha para espírito atormentador tomar nossa vida, ok? Eu creio que ninguém quer viver com isso, amém? Você quer ser liberto disso? Ok? Então você precisa liberar esse perdão, ok? Outra coisa, e esse tormento, eu estava procurando no dicionário, tormento significa agonia do corpo e da mente. Ou seja, Deus ele dá aos verdugos, aos espíritos atormentadores, uma permissão para causar dor e agonia, ou no nosso corpo ou na nossa mente, ok? Então toma muito cuidado. Talvez você já conhece pessoas que têm muitas dores na sua mente, no seu corpo. Às vezes é a falta de perdão, né? Porque médicos e cientistas, eles relacionam a falta de perdão e amargura a várias doenças, como câncer, como gastrite, tudo por causa da falta de perdão, né? Existem alguns médicos que dizem que se todo mundo entendesse, se todo mundo liberasse perdão, muitos câncer ia ser curado, ok? Então a falta de perdão somente traz prejuízo para a tua vida. João capítulo 20, versículo 23. Esse versículo aqui é um versículo chave para a falta de perdão. É uma coisa que talvez você passou nesse versículo sem perceber, mas é uma coisa tão real que acontece na vida daquele que não perdoa, que é algo muito forte, gente. Presta muita atenção. Deus ele quer nos transformar nesse lugar, fazer de nós livre. Ok? Eu não sei como você tem passado durante esse tempo, eu não sei como é que é a sua vida no passado, eu não sei o que seus pais fizeram para você, eu não sei como foi a sua vida, mas uma coisa eu sei, né? Que se tiver ferida, somente Deus pode curar. Não vai ser homem, não vai ser o tempo, como muitos psicólogos falam, somente Deus pode curar essa ferida. Amém? Diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então o princípio aqui, eu aprendo aqui, que uma vez que eu perdoo, eu sou perdoado. Mas uma vez que eu não perdoo, essa mesma ofensa, esse mesmo espírito que talvez agiu por trás disso, fica retido em mim. O mesmo pecado talvez com que a pessoa te ofendeu e você não perdoou, fica retido em você. E não vai demorar muito, você vai cair no mesmo erro, ou aquele pecado no qual a pessoa te feriu, ele vai te perseguir, ele está retido em você. Então você fica preso uma vez que você não perdoa. Amém? E é engraçado ver que estatísticas dizem que 60 a 65% de pessoas divorciadas acabam separando-se novamente após o novo casamento. Por que uma pessoa se divorcia, gente? É porque há feridas no casamento, sim ou não? Se não, estaria junto sempre, ok? Então a pessoa se divorciou, então ficou aquela ferida na alma. E de repente, acabou de sair de um relacionamento, já entra no outro. Ela não perdoou ainda aquele homem ou aquela mulher. Resultado disso, no novo relacionamento, ele está carregando aquela mágoa. E da mesma forma que a pessoa agiu com você, você vai agir automaticamente com a pessoa. Talvez um tempo, talvez não. Aquele tempo da paixão, isso é despercebido. Mas esse espírito fica retido em você. Né? Talvez uma pessoa te ofendeu tão forte com palavras, aquilo fica retido em você se você não liberou perdão. E demora um tempo, você vai ver, você está quase caindo no mesmo erro. Sim ou não? Acontece só comigo isso? Não. É porque a palavra de Deus diz, né? Diz isso, ok? É engraçado ver que pessoas que se divorciam, né? Pessoas que saem de um relacionamento ferido e de repente vai para outro relacionamento, né? Realmente, essa pessoa sempre vai levar a mesma ferida para aquele relacionamento, ok? E por isso que a gente vê sempre pessoas vagando de relacionamento em relacionamento e nunca se satisfazendo. Deus, Ele quer um homem, uma mulher só, sabe? Uma vez que você casa, até que a morte separe. Agora a verdade é, você se fere um, você já quer buscar outro. E você de repente se fere um e você já vai buscar outro. E aquilo vai se acumulando. E como é que fica teu coração? Como
Como é que fica teu espírito? Muita coisa nós carregamos e nós não sabemos, nós temos que nos libertar de tudo isso. Outra coisa que a gente vê quando nós não liberamos perdão, o perdão de Deus é retido para a nossa vida. Marcos capítulo 11, versículo 24 ao 26. Diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 24 ao 26. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Existe um ditado que diz que aquele que não perdoa, se esqueceu daquilo que Deus o perdoou, né? Se a gente imaginar o quão grande é o perdão de Deus para a nossa vida, fica muito fácil nós liberarmos perdão para aquela pessoa que nos ofendeu. Agora a verdade é que às vezes é tão difícil perdoar uma pessoa porque a gente só está olhando para nós, só está olhando para a nossa ferida, só está olhando para aquilo que fizeram conosco. Para um pouco disso, olha um pouco para Deus. O que Ele te perdoou, o que Ele fez por você? Ele morreu numa cruz, Ele sofreu tanto por amor a você, para perdoar você, para salvar você. E quando a gente recebe, tem uma revelação desse amor de Deus para nós, fica tão leve perdoar. É fácil perdoar, quando nós entendemos o amor de Deus. Amém? Então, e às vezes a gente lê esse versículo e passa, sabe? Não faz questão. Mas uma verdade é que se a gente não perdoar o nosso irmão, se não perdoar aquele que nos ofendeu, Deus tampouco vai nos perdoar. E não queira ir para o céu se você ainda está com mágoa daquele irmão, daquela pessoa. E você sabe muito bem que isso só está te fazendo mal, essa falta de perdão, isso te persegue, você não consegue dormir direito, você talvez não consegue ter novos relacionamentos por causa de traumas, por causa de feridas. Você não consegue amar seu filho, amar sua filha, talvez por causa dessa ferida. Porque talvez você sempre justifica, porque se não tivesse feito isso comigo, eu teria muito amor para dar, mas a verdade é que eu estou ferido. Mas Deus, Ele não quer que você olhe para si mesmo, Deus quer que você olhe para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós entendemos esse amor, uau, Senhor, o Senhor me perdoou, e assim fica fácil nós perdoarmos. O perdão, ele não é um sentimento. Não queira pensar, quando eu sentir, eu vou perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão também não é você esconder seu sentimento, né? Não é esconder, seja claro com Deus, pode falar de repente com uma pessoa que você tem confiança, abre seu coração, sabe? Perdão também não é fingir que esse sentimento não existe, né? Porque talvez sempre, toda vez a gente pergunta, talvez, algumas vezes eu pergunto para pessoas que talvez estão com aquela cara meio assim, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Esconde, gente, esconde. E pensa que está tudo bem. Nós queremos sempre esconder, porque não é agradável tocar na ferida, não é agradável ficar falando daquilo que nos fere. E existe uma pessoa que veio numa igreja uma vez, veio aqui na igreja, e falou, eu não gosto dessa igreja, né? Porque essa igreja fica todo mundo chorando, sabe? Todo mundo fica lá chorando. Eu quero ver alegria. Para tudo tem um tempo, a Bíblia fala. Tem tempo de se alegrar, tempo de chorar. Tem tempos que a gente precisa vomitar tudo para Deus. Tem tempo que a gente precisa falar, Deus, eu estou assim, e eu preciso ser curado, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu não quero mais viver com isso, eu quero me livrar, eu quero ser livre, né? Eu não sei se você já teve um sentimento, uma sensação de liberdade, né? Se você não teve, Deus quer te fazer hoje ter esse sentimento de liberdade, porque nada melhor é ser livre, amém? E por trás da maioria dos problemas espirituais existe sempre uma questão relacionada ao perdão, né? Talvez uma possessão demoníaca, ou talvez você não está prosperando, você não está conseguindo romper, você sempre está preso, você está tão limitado, você pode ter certeza, sempre tem alguma coisa envolvida com falta de perdão, né? Queira você negar ou não, é a verdade, e não tem como a gente negar. A falta de perdão nos prende de tal forma que a gente não consegue conquistar os sonhos que Deus tem para nós, amém? E muitas vezes, por nós estarmos numa igreja, Satanás, ele não tem o poder de nos levar de volta para o mundo, ok? Mas ele tem o poder de nos fazer, entre aspas, desculpa a palavra, miseráveis. Porque a gente está na igreja
E o cristão, ele é para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa que vive em novidade de vida, vive de glória em glória, de fé em fé. E muitas vezes a pessoa está na igreja, mas Satanás consegue amarrar. Ele consegue ter aquela isca que te fisga, que é a falta de perdão, né? E você não consegue mais liberar, você não consegue mais viver. Você está numa igreja, você está numa célula, você está com pessoas de Deus, mas ao mesmo tempo você não consegue ser feliz, por causa da falta de perdão, feridas no coração. Mas hoje Deus quer tocar nesse coração, Deus quer limpar tudinho, amém? O que é perdão? A definição da palavra perdoar é deixar de exigir uma punição, é cessar a culpa. Perdão é deixar de lado todo ressentimento. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Perdão é deixar de lado todo ressentimento. Amém? Não se disperse, gente. Deus quer falar com você. Deus está falando com você, gente. Não queira perder a bênção. Amém? O perdão envolve entregar a Deus toda a minha responsabilidade de fazer justiça. Você tem direito de fazer justiça? Você foi ofendido? Ok. Mas o perdão é você entregar todo o meu direito de fazer justiça, eu entrego para Deus. Tudo está na mão de Deus, ok? 3 requisitos para o perdão. Se você quiser anotar, isso aqui é a chave para o perdão. Quando nós entendemos isso, facilita nós liberarmos o perdão. Primeiro, 3 requisitos para o perdão. Primeiro, eu preciso admitir que houve uma ofensa contra a minha vida. Eu preciso reconhecer que há uma dívida. Amém? E assim, terceiro passo, eu cancelo a dívida. Primeiro, então, eu preciso admitir que houve uma ofensa. Porque tem muita pessoa que esconde. Não fui ferido não, está tudo bem. Ok, está tudo bem, então Deus não vai relar. Se você não deixa Deus tocar, ok, Deus não vai fazer nada. Eu preciso admitir, Senhor, eu fui ferido, está doendo aqui. O que aquela pessoa fez comigo está me doendo até hoje. Aquela pessoa que fez aquilo comigo está guardada até hoje, eu não estou conseguindo me livrar. Nós precisamos admitir que houve uma ferida. Segundo passo, eu preciso reconhecer que aí então há uma dívida. Existe uma dívida entre ela e eu, entre eu e ela, ok? Mas o terceiro passo, eu decido cancelar essa dívida, ok? Isso que Deus quer fazer, ok? Então, perdão é um presente que você pode dar, e é um presente que também você pode receber. Quando você não perdoa, você está preso, gente. Nós precisamos perdoar para obedecer a Deus. Nós precisamos perdoar para ser liberto dessa opressão. Porque a verdade é que muitas vezes a gente não leva a sério a palavra de Deus. E Deus fala muito bem, se nós não perdoarmos nosso irmão, Deus não irá nos perdoar também. Ok? Porque talvez o seu pai, ele já falou bastante para você, filho, se você fizer isso, você vai apanhar. Ok? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Ok? E muitas vezes, e de repente a criança vai lá e faz aquilo, e a criança não apanha. De repente fica aquele ponto de interrogação. E aí? Meu pai está falando sério? Será que meus pais, ele está falando sério comigo? E muitas vezes a gente é criado nesse sistema. Meu filho, se você fizer isso, você vai levar um castigo. E o filho vai lá e faz e não leva o castigo que é prometido, né? Nós temos que ser pais de palavra, senão o filho fica aquela confusão. Talvez, meu pai não sabe o que fala. Minha mãe talvez, ela fala uma coisa, meus pais estão me corrigindo assim, mas ele não cumpre talvez o que eles estão falando, né? Quantas vezes eu já caí assim, e quantas vezes a Kellen não me leva a sério. Às vezes eu falo para ela, filha, se você fizer isso, a gente vai conversar. E muitas vezes ela não leva a sério, porque quantas vezes eu falei para ela e eu não cumpri com a minha palavra, ok? E quantas vezes a gente leva isso para com Deus. O papai está falando para nós e a gente não leva a sério. Nós pensamos talvez que, nada vai acontecer comigo, está tudo bem, eu ainda não fui morto, ainda não aconteceu nada. Ok, a Bíblia fala que Deus ele dá um tempo de arrependimento. Mas se você não se arrepender, então Deus vem com juízo. Deus, ele sempre, antes de trazer juízo na vida de uma pessoa, ele sempre avisa. Ele sempre avisa antes. Ele sempre usa pessoas para nos avisar. Ele sempre usa pessoas para falar, filho, está errado isso. Filho, calma aí, vá um pouquinho mais para cá. Deus, ele avisa antes de cumprir com um castigo, alguma coisa assim. Mas não pense que Deus é um Deus que somente castiga. Não, Deus, antes disso, ele somente castiga aquele que talvez merece ser punido, merece ser repreendido. O pai corrige a quem ama, ok? Mas a verdade é que Deus é um Deus de amor.
E muito mais Deus, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos ver livres. Deus quer nos ver rompendo os nossos sonhos. E Deus, Ele sabe, e nós sabemos muito bem, que essa falta de perdão no nosso coração, a gente deixou de fazer muita coisa, né? O tempo se passou, e quanto tempo está se passando, e a gente continua olhando só para nós mesmos, olhando para a nossa ferida, e o tempo está se passando, nossos filhos estão crescendo, né? O tempo está se passando, e quantas coisas estão acontecendo, pessoas estão rompendo, e a gente continua na mesma. Hoje é o momento da gente decidir perdoar. Mas, uma coisa, eu queria falar para você, relaxa, fala para a pessoa que está do seu lado, relaxa, sabe por quê? Porque com a nossa própria força a gente não consegue, gente. Eu sei do que eu estou falando, e você sabe muito bem também do que eu estou falando, sabe? Você sabe muito bem, talvez, de situações que você se pegou, você foi ofendido, com a sua própria força você não consegue perdoar. Você nunca vai conseguir perdoar com a sua própria força. Mas quando Deus vem com amor, com a presença dEle no nosso coração, vem uma força. Quando você decide obedecer, Pai, Deus, eu quero obedecer a Tua palavra. Tua palavra diz que é possível perdoar. Então, Deus, me ajuda. Eu reconheço que pela minha própria força eu não consigo perdoar, e até hoje talvez eu falei mal dessa pessoa, talvez até hoje eu denigri a imagem daquela pessoa no qual eu estava ofendido, talvez eu me portei mal com aquela pessoa, quantas vezes eu ignorei aquela pessoa, porque eu estava ofendido com ela, Senhor. Mas, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, eu te peço perdão nessa noite, e me ajuda hoje a liberar esse perdão. Me ajuda hoje a sair daqui transformado. Me ajuda hoje a sair daqui totalmente livre. Eu quero sair dessa. Esse pecado, esse espírito, sabe? Esse espírito das trevas no qual eu fui ofendido, me persegue. E você sabe muito bem, ele te persegue. Mas para você se livrar dessa, Deus, a gente precisa hoje decidir perdoar. Senhor, eu admito que eu estou ofendido. Eu reconheço que existe uma dívida entre nós. Talvez ela precisa pagar por aquilo que ela fez, por aquilo que ele fez. Mas hoje, Senhor, eu cancelo essa dívida. Eu decido perdoar. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. E você que deseja sair daqui livre, depende de você. Gostaria que soltasse a canção. Amém? Se fosse possível, eu queria chamar você aqui à frente. Amém? Você saísse perto da pessoa que está do seu lado aí. Sabe por quê? Porque talvez Deus quer ministrar no teu coração, você quer falar algo para Deus e talvez aquele irmão, você não quer que aquele irmão ouça, ok? Mas é preciso você realmente colocar diante de Deus isso. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, amém? Fechasse seus olhos, porque o Espírito de Deus pode ter lembrado você dos relacionamentos do passado ou do presente, ou dos quais você guarda mágoa no seu coração. Pode aumentar essa canção. Diz assim comigo: Pai, no nome de Jesus, eu reconheço que pequei contra Ti, por não perdoar aqueles que me ofenderam. Eu me arrependo disso e peço o Teu perdão. Eu também reconheço a minha incapacidade de perdoar sem a Tua ajuda. Eu reconheço a minha incapacidade de perdoar, Jesus. Assim, de todo o coração, hoje, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu cancelo a dívida. Eu gostaria que você dissesse os nomes dessas pessoas. Diga cada nome, pessoas que te ofenderam. Sabe por que eu digo para você dizer com seus lábios? Não é para ninguém ouvir, mas é para Deus ouvir, e principalmente
para todos esses espíritos que têm atormentado você ouvir e sair da tua vida hoje. Diga cada nome de pessoas que te ofendeu. E cada nome que você disser, você diga: eu cancelo toda dívida. Eu decido perdoar hoje. Uma vez que nós decidimos, algo brota no nosso coração que não provém de nós mesmos. É uma força que provém de Deus, é uma paz que vem de Deus. Diga cada nome em nome de Jesus. Diga cada nome. Diga cada nome. Seja corajoso em dizer. Seja corajoso em dizer. Eu gostaria que você dissesse outra coisa também. Porque muitas vezes você não foi ouvido. Você não foi ouvida por aquilo que te fizeram. Mas nós temos um Pai que nos ouve. E esse nosso Pai é um Pai que nunca erra. E muitas vezes é preciso a gente dizer tudo para o nosso papai. Os nossos sentimentos. Aquilo que passou no nosso coração. Eu gostaria que você tivesse a coragem hoje de fazer isso para com o seu papai. Dissesse isso para ele a cada ofensa. E dissesse como você se sentiu naquele momento. Fique na liberdade, gente. Deixa Deus tocar. Deus está tocando o teu coração. Deus quer nos fazer livre desse lugar, gente. Deixa Deus tocar a tua vida. Fala para o papai do céu. Fala para Deus quem te ofendeu e como você se sentiu. Como você se sentiu. Marcelino, podia fazer bateria aqui também? Vamos envolver este lugar com uma atmosfera de louvor, de adoração. Se você quer sair daqui curado, diga como você se sentiu para Deus. Se a pessoa fez isso com você e pessoas não te ouviram, antes talvez te acusaram, antes talvez te julgaram por aquilo que você não fez, por aquilo que talvez você não devia passar. É preciso você, talvez você guardou isso no seu coração, você não disse para ninguém ainda. Talvez ninguém sabe ainda daquilo que você passou. Mas Deus, Ele quer ouvir. Porque tenha certeza de uma coisa, Deus, Ele está nesse lugar.